Vamos lá, então. Tem uma pergunta. Ao verbetógrafo, professor Elmar. Na definologia, ele está fazendo uma sugestão para você, ver o que você acha. Ele sugere a colocação do termo extrafísica após consciência amparadora, de modo a diferenciá-la da consciência amparadora intrafísica. Na realidade, eu quis exatamente não fazer isso. Né? Num primeiro momento, eu até tinha deixado dessa forma, como foi sugerido. Mas eu achei que seria limitar a definição. Porque esse verbete ele é mais vivencial. Né? Ele não é tão conceitual, ele é mais vivencial. E, na minha experiência, eu posso dizer que eu já tive muitos aportes de consins. Nesse sentido até da própria convivência com determinadas pessoas. Num dos momentos eu coloco da consciência exemplarista, né, exemplarista, que de certa maneira me deu muito aporte de entender determinadas situações, de ter uma visão de como resolver determinadas situações, ou mesmo de ampliar a cosmovisão frente a algumas situações. Que essa pessoa, por exemplo, fazia muito bem, ou outras pessoas, né, não é apenas uma. Isso, eu entendo isso como um aporte, isso me deu confiança. Falei, olha, se ele tá tão, é possível ser dessa forma, né? Então, eu deixei dessa forma, entendendo que seria melhor. Apesar do verbete dar um direcionamento maior, uma ênfase maior para o amparo extrafísico. Né? Ele está mais tendencioso para essa linha. Mas não é só isso. Tá? Certo. Eu acho interessante até que você definindo dessa maneira, você chama atenção para a necessidade, a importância da gente valorizar os aportes dos pares, né? De quem está no entorno, né? Das consins, enfim. Normalmente, quando quem está mais próximo, a gente tende a banalizar. Né? E geralmente, não só geralmente, mas muitas das vezes, são as consins que mais te dão aporte. Mas como é tão natural, e ali aquilo está acontecendo de uma maneira tão frequente, que é uma banalização às vezes, você nem reconhece às vezes os aportes que você recebeu dessas consciências. Né? Então tem que destacar isso sim. Certo, muito bom. Na fatologia, justamente tem a ver com essa sua colocação. Na fatologia, na página 1, primeira linha, ele pergunta, por que ocorre a banalização dos aportes recebidos, dificultando a aquisição da autoconfiança? Ocorre porque costumamos não valorizar o que temos, só passando a valorizar quando perdemos nossas conquistas? Isso tem razão. Eu acho que essa visão está correta. Né? Mas eu acho que existem outras questões que são um pouco de leniência da pessoa. Né? Nós aqui, principalmente na Cognópolis, estou falando mais de mim, né? Temos muitos aportes. Assim, nós estamos num fluxo, né? A impressão que eu tenho é um fluxo muito grande de realizações aqui e de reciclagens. Então, a pessoa que é mais predisposta, a pessoa que está conectada, que ela está mais disponível para esse tipo de relação, de conexão, ela vai ter muito aporte. Só que, muitas vezes, os amparadores nos veem de uma maneira diferenciada do que a gente se vê. Né? Eu acho que eles veem muito mais valor em nós do que, muitas vezes, nós temos a nosso respeito. Então, os aportes vêm e, muitas vezes, você ou banaliza porque está acontecendo com uma certa frequência, como foi colocado, ou, muitas vezes, porque você acha que vai continuar acontecendo. Isso é muito fato, está acontecendo, sempre essa situação vai permanecer, ela vai ser constante. E não é bem assim. Né? Então, então, a gente tem que valorizar muito o momento, por isso que eu coloco esse tema dentro da autopesquisologia. Pesquisar quais foram os momentos que esses aportes aconteceram. Qual situação que estava presente, qual era o contexto, para a gente ter mais cosmovisão de utilizar esses aportes e entender do porquê que ele veio para você, né? Especificamente naquele momento. Né? Mais uma questão aqui. Eu achei muito interessante que, nesse contexto do verbete, você colocou na tributologia o predomínio das percepções extrasensoriais, e notadamente a questão do amparo, é óbvio. Você pode comentar isso? Tá, é porque esses aportes, vamos dizer assim, para que você perceba e tenha uma clareza do porquê que ele está acontecendo, ou buscar essa clareza, você precisa um pouco de dar uma ênfase maior a esse atributo. Né? E às vezes a gente, vamos dizer assim, banaliza isso. Eu banalizava bastante isso, assim, essa percepção extrasensorial. E de um tempo para cá, isso eu passei a dar uma atenção e uma ênfase maior a isso,
e, vamos dizer assim, eu estou procurando não banalizar esse processo, entender melhor e assumir esse processo. E as consequências desse processo. O que eu quero dizer com isso? Porque se você também começa a ampliar as suas parapercepções desse sentido, você também vai tomando contato com realidades, com responsabilidades que começam a surgir para você, né? E que você, às vezes, tem que bancar. Então, eu entendia que, muitas vezes, esse atributo ele era banalizado da minha parte, porque eu também não queria ter a informação, porque eu sabia que a informação me traria consequências no sentido da minha ação, dos meus posicionamentos, das atitudes que eu teria que tomar, das responsabilidades que eu teria que assumir, né? E foi ficando insustentável essa situação, né? Pela própria condição do verbete que a gente está colocando, né? Da autoconfiança necessária, dos aportes que foram chegando e vão chegando, e vão te mostrando, olha, isso é para você pode, vai lá, faz, é com você, né? Não quer dizer que é uma coisa imposta, mas é uma coisa que demonstra claramente que você pode fazer isso, né? Não sei se é nessa linha, né, que a gente está querendo trazer. Né? Mar, pretendo me tornar verbetógrafa em breve. Ótimo, muito bom, bem-vinda. Bem-vinda. Por favor, pode nos contar a sua experiência em relação ao conteúdo da exemplologia? Mini aporte de autoconfiança, o recebido pela consigna escrita do primeiro verbete? Tá. Olha, como é que surgiu essa... Vamos começar do início, né? Como é que surgiu a ideia? Eu estava nesse tertuliário, assistindo uma tertúlia, agora eu não me lembro exatamente qual era o tema, e eu fiquei pensando assim, pô, você não fez um verbete ainda. Qual é o tema que você tem que escrever um verbete? Você não pode... você não vai entrar nesse trabalho, né? Vai ficar de fora dessa, vamos colocar dessa forma, né? E eu pensei, nossa, o pessoal já escreveu sobre tudo, né? Eu pensava, qual assunto? Qualquer assunto que eu pensava já tinha verbete, ou já tinha um viés. E veio esse tema. Então, esse tema do apoio, eu lembrei, eu falei, então, eu quero escrever alguma coisa que seja interessante, mas que também seja assistencial, né? Que possa ajudar as pessoas. E só não quero fazer um verbete só por fazer um verbete, eu quero que ele tenha essa condição. E eu comecei a pensar, quando eu pensei nesse processo mais assistencial, veio a intuição, pensa nos momentos que você, de alguma maneira, houve uma superação, em que você deu um passo à frente, onde você se superou, né? Aí eu fui lembrando desses momentos, assim, que naquele momento eu entendia que isso aconteceu, e me lembrei que em todos esses momentos eu tive aporte. Sabe, assim, em todos esses momentos foram mais de decisão, eu nunca estava sozinho. Eu me senti muito amparado até nessa hora. Eu tive muito amparo. Isso é uma coisa que eu não posso dizer que eu não tive, foi amparo. Então, realmente sempre teve um aporte. Então, eu vou escrever sobre isso. Aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, vieram algumas confirmações energéticas que era interessante seguir nessa linha, né? E comecei a escrever o verbete. Me enrolei um pouco para escrever, mas todas as vezes que, sinceramente, que eu havia uma conexão com o tema, eu sentia amparo na escrita. Assim, quando eu criava aquela condição, criava um ambiente propício, ou vinha aqui pelo ciclo, ou em casa, mas quando eu criava aquela condição de real integração com o tema, havia esses aportes, né? Sentia o processo de energia, né? Acontecendo. E isso é muito gostoso, é muito assim, saudável, né? Uma coisa que é muito legal é você se sentir integrado, sabe, assim, ao processo multidimensional que vai acontecendo, que você está se inserindo nele. Te dá uma satisfação muito grande, né? É prazeroso, é como alguns dizem que é uma cachaçinha, né? De certa maneira, isso você quer mais, né? Aquela energia, você quer mais isso. Então, eu penso que a pessoa que está se propondo a escrever o verbete, quando ela realmente começar a tomar decisão, a primeira coisa é a decisão, né? Toma a decisão, começa a escrever, que os aportes, as ideias, a sincronicidade começam a acontecer para que o trabalho se concretize. Certo. Elmar, então, você acabou de colocar aí, né, que sempre que você criava ambiente, condição para determinada tarefa, se predispunha, sempre percebeu aporte de autoconfiança, né? Até você coloca na tua frase enfática, o aporte de autoconfiança é fundamental para o êxito nas autopesquisas e recins. Você já percebeu, assim, será que é sempre mesmo, ou já percebeu algum momento que não teve, os amparadores te deixou assim... Me deixaram na mão? Sim, para você bancar algum processo sozinho, assim...
percebeu alguma Não, já situação tive. Não, dessa? sim, eu acho que faz parte, né? Porque eu quero dizer assim, vamos dizer assim, ele chega, esse aporte vem quando eu entendo que a situação, ou é para te mostrar, é um processo mais assim, didático, né? Olha só, isso aqui você não está observando essas outras variáveis, essas possibilidades, né? Agora, em alguns momentos, ele não vai interferir, nem vai fazer nada mesmo, ele só vai observar você trabalhar. Tem certo momento que aí já é com você, entendeu? Assim, não quer dizer que ele vai estar sempre ali. Não, então, se não tiver um amparo, não vai acontecer nada, né? Não é bem assim. Então, tem momentos que você realmente é com você. Agora, quando a coisa às vezes engrossa, vamos colocar dessa maneira, né? Quando o quadro se torna mais complexo, aí eu percebo esse aporte. Então, assim, quando eu, Vem por exemplo, mais como assim, insight, né? um insight. Você já tomou a decisão, você já está naquele fluxo, e de repente ali, em algum momento, você perdeu a lucidez, ou você se assediou com o processo, né? Você foi intimidado pelas consciências que não queriam que aquele fato acontecesse. Então, quando a coisa começa a ficar mais complexa, aí sim, esse aporte vem com mais decisão, vem com mais, né, mais claro. E outros não, outras está muito tranquilo, o fluxo está normal, as coisas vão fluindo, né, você vai tomando as decisões, tem os estresses, mas é algo que é mais não exige uma interferência, vamos colocar dessa forma, né. Senão a gente fica ali muito dependente também, né? De tudo depende de um aporte, né? O aporte ele acontece, mas eu penso que ele acontece mais nos momentos mais de crise, assim, mais de decisão. Mas geralmente o que eu percebo é que ele acontece quando você já decidiu, sabe? Assim, já decidi. Você já se predispôs pensenicamente, pelo menos. Aí entra um aporte nesse sentido. Uma outra pergunta aqui na fatologia também, página 1, na última linha. Todos nós temos a oportunidade de convívio com pessoa exemplarista, marcante, que é o professor Valdo Vieira. De que maneira esse aporte inavaliável impactou a sua autoconfiança, inclusive na execução desse verbete? Olha, aí é até complexo falar disso, porque a partir do contato com o professor Valdo, vamos dizer assim, a vida mudou totalmente, né? Houve um redirecionamento total. Eu conheci o professor Valdo em Belo Horizonte numa palestra, isso em 94, né? Já tem bastante tempo, 18 anos, né? E a partir dessa palestra, eu entendi que ele criou uma situação, né? Ele até me chamou a atenção na palestra, assim, falou algumas coisas para mim, me chamou a atenção para algo que me tirou da casinha, vamos dizer assim, né? E aí, a partir desse momento, eu passei a pesquisar mais a proposta conscienciológica, e isso foi num crescendo constante, né? Que chegou, por exemplo, nesse momento aqui do verbete, por exemplo, é uma situação desse tipo, né? O estar em Foz do Iguaçu é uma consequência disso, né? Ter me tornado professor de conscienciologia é uma consequência disso, né? Ter dado uma ênfase maior à pesquisa, as reciclagens, né, de escolher técnicas evolutivas, é uma consequência desse aporte, né? Que provavelmente, se não tivesse acontecido esse encontro, eu não sei como seria o direcionamento da minha vida intrafísica, né? Então, foi um divisor de águas, né, por tudo que veio a partir desse momento, né, desse encontro. Tá certo. Pessoal, tem uma pergunta aqui aos orientadores, como eles estão colocando, para nós, enfim. O teletertuliano coloca, né? Tem uma tia que tem péssimos hábitos, maledicência, por exemplo. Ela sempre fala de uma pessoa como se esta não fosse capaz, ou pior, como se a pessoa tivesse algum problema até mental. Com isso, ela prejudica quem está ao seu redor. Há pessoas que acham que não são capazes por conta disso e ocorre a paralisação de suas atividades. O que fazer para assistir essas pessoas e também essa tia? Bom, eu queria dar uma opinião minha, depois, professor Elmar, quem quiser complementar. Eu acho que é bem importante a pessoa mostrar, explicar, através da TARES, né, a questão da própria evolução, de como que isso se comporta. Eu acho que às vezes pode funcionar para uma pessoa assim mais... que tenha menos respeito, né, pelo próximo, chamar atenção para essa questão
da escala evolutiva, né, dos subhumanos, de como que cada um tem o seu papel no mundo. Então, assim, acho que é uma dica minha, assim, que eu acho que pode ser útil para esse tipo de assistência, né, e mostrar essa diferença que existe entre cada consciência, dos níveis evolutivos, de modo que a gente passe a respeitar as diferenças, né? Eu acho que isso pode ajudar. Não sei se alguém quer complementar, professor Mar, se quiser falar. Não é bem, não sei se sabia bem do contexto, mas eu lembro de algumas situações. Todas as vezes que eu tentei, de certa maneira, esclarecer de uma maneira meio forçada, assim, tipo assim, uma pessoa, eu quero mostrar para uma pessoa uma realidade, e de alguma maneira eu forçava um pouco a barra para essa pessoa, entenda isso, né? Eu não fui eficiente e não tive sucesso. E às vezes, e os momentos em que eu consegui demonstrar isso pelo meu exemplo pessoal, ou de uma maneira quando a pessoa mesmo, sempre procurando dar exemplos daquilo para ficar, às vezes a pessoa não entende da forma do conceito, do argumento, ela vai entender pelo exemplo, né? Por isso que é importante o exemplarismo. Então seria interessante, se você convive com uma pessoa que é rabugenta, uma pessoa que falou da maledicência, né? Procura dar exemplo do contrário, assim, né? Procura ser exatamente aquilo que você quer que a pessoa entenda. Procura, se você sendo isso, e se você tem esse convívio com a pessoa, isso vai influenciar, vai gerar um efeito na pessoa. Né? Tá ótimo.